Amém. Irmãos, abram a Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 28. Mateus 28, a partir do versículo 18. Eu só tenho um último recado. Vou avisar no final novamente. Hoje nós teremos cantina aqui na igreja. Cantina no final do culto. Olha o que vai vender. Pipoca, paçoca, pão de queijo, fatia de bolo, torta de frango, suco, refrigerante, café e chamate. Eu vou falar no final, quando acabar o culto eu vou falar de novo. Mas você viu esse tanto de opção? Sabe qual que é o valor mais caro? Sabe qual que é o mais caro, o produto mais caro da nossa cantina? R$2. R$2. No final eu dou mais informações, ok? Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Jesus está aqui nos últimos momentos de seu ministério terreno. Ele já tinha sido morto, ressurreto. Ele estava diante de seus discípulos aqui, glorificado. E antes de ser assunto aos céus, todo mundo que já leu Atos capítulo 1, sabe que ele passou 40 dias nessa terra, aparecendo aos discípulos, fazendo as suas últimas ordenanças, até fazendo com que os discípulos participem de uma pesca maravilhosa. Jesus estava aqui um pouco antes de ser assunto aos céus. E o texto diz: seguiram os 11 discípulos para a Galileia. 11 porque Judas Iscariotes já tinha se matado. E os discípulos estavam para a Galileia, porque era lá que o Senhor Jesus tinha ordenado que eles fossem. Os discípulos, depois da morte de Jesus e ressurreição, ouviu das mulheres que era para eles irem para a Galileia, porque na Galileia, região norte de Israel, Jesus iria se manifestar a eles. Depois ele é assunto aos céus no Monte das Oliveiras. Mas antes do Monte das Oliveiras, ele pede os discípulos para irem à Galileia, lá onde tudo começou. Você sabe muito bem que Jesus escolheu os seus discípulos na Galileia. Pedro era da Galileia, Tiago era da Galileia, na verdade todos os discípulos eram da Galileia, exceto Judas Iscariotes, que era da Judéia, para o monte que Jesus lhe designar, versículo 17. E quando o viram, adorarão, mas alguns duvidaram. É sempre assim, irmãos. Jesus se manifesta, Jesus se revela, alguns acreditam, outros duvidam. Jesus dá o posicionamento, a ordem, a direção. Alguns obedecem, outros não. Jesus está fazendo, Jesus está movendo. Alguns acreditam, outros não. Jesus está nos separando para uma missão. Jesus está separando cada um que veio aqui neste culto para uma missão. Jesus está separando cada um de nós para o ministério. Quando nós estamos expondo as Escrituras, Jesus está falando conosco. Quando abrimos a Bíblia e somos fiéis às Sagradas Escrituras, é Deus falando conosco. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. A revelação das Escrituras no assunto Jesus e em toda ela é Deus falando conosco. Alguns acreditam, outros não. Deus pode estar separando aqueles que formaram aqui hoje para uma grande obra. Aqueles que não formaram também, Deus pode estar chamando para uma grande obra. Alguns acreditam, outros não. Só que a obra e o ministério e o chamado não para por aqueles que duvidaram. Irmãos, se fôssemos basear a nossa crença, a nossa fé, a nossa igreja e o nosso ministério em homens, nós seríamos os mais infelizes dessa terra, porque homens são inconstantes, homens duvidam, homens questionam, homens têm dúvidas no coração, mas o nosso ministério, a nossa obra não está firmado naqueles que duvidam. A nossa fé, o nosso ministério, a nossa obra está firmada nas palavras de Jesus para Pedro, em Mateus capítulo 16. Jesus diz para os seus discípulos: quem estão falando que eu sou por aí? A resposta é:
Alguns dizem que tu és o profeta, João Batista, Jeremias, alguns dos profetas. Mas e vocês que andam comigo? E vocês que são discípulos? Muitos dizem muitas coisas sobre Jesus. Mas vocês que andam comigo, quem eu sou para vocês? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus é: bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou estas coisas, mas o próprio Deus que está no céu é que revelou a você que eu sou o Messias do Antigo Testamento. E Pedro, já que você falou isso, eu te afirmo que sobre mim, ou seja, sobre a pedra angular, não sobre Pedro, sobre Jesus, Jesus, edificaria a sua igreja. E ele também diz que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ele. Depois disso, Jesus desce rumo a Jerusalém e ouve, ou melhor, fala para os seus discípulos sobre a sua missão na terra. Ele vai à cruz morrer. Pedro, que tinha acabado de falar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, diz para Jesus: Senhor, que este mal não te suceda, que isso não aconteça. O mesmo Pedro que tinha ouvido: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, agora ouve de Jesus: arreda de mim, Satanás. Jesus não chamou Pedro de Satanás. Jesus disse: Satanás, que está querendo confundir a mente, a boca e o coração de Pedro, arreda-te daqui, porque não cogitas as coisas de Deus, mas cogita as coisas dos homens. Por que é que eu disse tudo isso? Porque mesmo que alguns balancem, mesmo que alguns duvidem, mesmo que a boa intenção do homem esteja no caso, a nossa fé não está firmada em homem. A nossa fé não está firmada em Pedro, a nossa fé não está firmada naqueles que duvidaram do versículo 17, mas a nossa fé, o nosso ministério e a nossa obra estão firmados nisso: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Versículo 18. Aleluia. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Pastor, Jesus é Deus? Sempre foi. Jesus em algum momento deixou de ser Deus? Nunca. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Antes que Abraão existisse, Jesus disse: eu sou. Jesus é Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, na Santíssima Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, um só Deus, três pessoas distintas. Só que o texto está dizendo que toda a autoridade foi dada a ele. Se ele é Deus, ele já não deveria ter toda a autoridade? Sim. Só que aqui nós estamos diante de uma doutrina chamada a doutrina da subordinação, ou seja, quando o filho, Filipenses 2, deixa a sua glória e vem a essa terra como um servo obediente até a morte e morte de cruz, ele abre mão de seu trono, ele abre mão de sua glória, ele abre mão de seu esplendor, não da sua divindade, para vir a essa terra para ser aquilo que João Batista disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você lembra muito bem da oração sacerdotal de João capítulo 17, quando Jesus diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. Ou seja, agora, com o corpo glorificado, Jesus está prestes a voltar ao seu trono. Não é que ele não tinha autoridade, mas agora ele volta à sua posição de origem. E ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quem vai falar o versículo 19 é aquele que tem toda a autoridade. O versículo 19 e 20 não podem ser tratados como sugestão. O versículo 19 e o 20 vem daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele não está te pedindo, ele está mandando.
Ele não está te dando uma sugestão. O versículo 19 é uma obrigação de todo cristão. E o texto diz assim: ide, portanto, já que eu tenho toda a autoridade, eu estou mandando vocês irem. Podemos juntar esse texto com Atos 1, onde ele diz: fiquem. Não entendi nada. É para ir ou para ficar? Mateus 28, ide. Atos 1, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, este ide se torna uma obrigação. Ir para onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pastor, então vou ficar aqui esperando o poder. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, 2000 anos atrás, e agora a igreja está revestida de poder para ir. Agora não é para ficar, agora é para ir. A ordem é: vá, viva, se relacione, trabalhe, faça o ministério, vá na sua caminhada, na sua vida. Eu te dou uma ordem para viver de um jeito em qualquer lugar que você for. Que jeito? O texto diz: fazei discípulos. Então agora aquele que está nos dando toda a ordem e aquele que tem toda a autoridade nos colocou com uma obrigação: fazer discípulo. Pastor, eu não discipulo ninguém. Pastor, eu não cuido de ninguém. Pastor, eu não trabalho na vida de ninguém. Então eu tenho uma informação a te dar nessa manhã. Você está pecando. Se você não faz discípulo, você está pecando contra Deus. Porque a ordem de Jesus é clara: ide, portanto, fazei discípulos. Todo discípulo faz discípulo. O que é um discípulo? Um aluno. Nós acabamos de formar aqui quem? Alunos, onde os professores fizeram discípulos. E agora esses alunos com o diplominha na mão, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu explicar um negócio. Esse diploma e mais R$5, talvez permita você comer um salgado na venda da esquina. Mas é possível também que com esse diploma na mão, você vá para o inferno. Misericórdia. É verdade. Deixa eu te explicar por quê. Porque diploma não faz ninguém ser crente. Seminário não faz ninguém ser crente. Mas, olhando agora o copo meio cheio, que até agora eu olhei meio vazio, olhando o meio cheio, aqueles que vieram aqui de abril a dezembro, pode ser que eles estejam querendo conhecer mais de Deus. E se eles querem conhecer mais de Deus, eles conheceram. E se eles conheceram, agora está na hora de passar o conhecimento para frente. Está no culto todo domingo, recebe a palavra todo domingo. O que faz com a palavra recebida? Vem na célula, vem no seminário, no estudo bíblico toda quarta, 20 horas. Isso é você ser treinado. Você está sendo discipulado. Recebe a palavra, aprende a palavra, está sendo discipulado. E agora, o que fazer quando sair daqui? Discípulos. O Senhor Jesus te colocou em algum lugar, uma família, um trabalho, uma condição financeira, um bairro, uma cidade. O Senhor Jesus te plantou em algum lugar. Para quê? Para fazer discípulo. Pastor, mas eu fico 10 horas no meu trabalho. 10 horas com as mesmas pessoas? Que oportunidade incrível para fazer discípulo. Pastor, mas eu só fico na célula. Faz discípulo na célula. Pastor, mas eu só tenho 3 meninos lá em casa. Aí, seus discípulos. Ensine as pessoas a palavra de Deus e tudo aquilo que você tem recebido aqui, porque Jesus não está te pedindo para fazer discípulo, Ele está te ordenando fazer discípulos. E aqueles discípulos de Jesus que ouviram isso eram israelitas. E
No sangue israelita corria um orgulho. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos herança prometida para Abraão. Nós somos resposta da vida de Abraão. Nós viemos de Abraão. Mas Jesus diz: vocês vão fazer discípulos de todas as nações, não apenas de Israel. Vocês irão por todos os lugares fazendo discípulos. E na sequência do livro de Atos, nós percebemos exatamente isso. Até Atos capítulo 8, os discípulos ficaram em Jerusalém. Qual o problema disso? Perceba comigo. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto fostes revestidos de poder. Eu pergunto para vocês, já falei nessa mensagem, vamos ver quem está prestando atenção. Quando os discípulos foram revestidos de poder? Em Atos capítulo 2. Mas passa o capítulo 3, eles estão em Jerusalém. Passa o capítulo 4, eles estão em Jerusalém. Passa o capítulo 5, estão em Jerusalém. Passa o capítulo 6, estão em Jerusalém. Passa o capítulo 7, estão em Jerusalém. Aí no capítulo 8, vão obedecer? Vão sair? Vamos. Mas por quê? Porque depois da morte de Estevão, uma grande perseguição começou em Jerusalém contra os cristãos. Eles não saíram porque disseram: vamos obedecer à grande comissão. Não, eles saíram porque foram chutados de lá. Será que Deus vai precisar começar uma grande perseguição em Belo Horizonte, em Minas Gerais, para você acordar para a responsabilidade missionária? Será que Deus vai ter que te tirar da zona de conforto para a responsabilidade missionária tocar o seu coração? Ou será que simplesmente você vai ouvir essa mensagem e entender a sua obrigação, e com perseguição ou sem perseguição, você vai sair daqui pronto para pregar o evangelho, para fazer discípulo? O que mais tem que acontecer para você se tornar um pregador, um discipulador? Essas palavras foram ditas há mais de 2000 anos. Há 2000 anos nós já estamos com a responsabilidade de fazer discípulos. E muitos aqui, até hoje, não fizeram discípulos. Eu quero saber, a começar por aqui, vou passar o microfone. Cada um vai falar: quem está discipulando? Quem você está treinando? Quem você está ensinando a palavra de Deus? Porque é ordem para todas as nações. E o texto continua dizendo: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Perceba, irmãos, a sequência. Você vai pregar o evangelho, e quem crê vai ser o quê? Batizado. Você vai pregar, você vai anunciar: eu recebo. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Duas coisas. O que é o batismo? O batismo é um símbolo. É um símbolo externo do que aconteceu no seu interno. Se você morreu para este mundo e vive agora para Deus, como alguém que reconheceu Jesus como Salvador, agora você batiza. O batismo não é para antes da fé. O batismo é para depois da fé. Batismo é um símbolo de morte para este mundo e vida para Deus. Batismo é uma externação daquilo que aconteceu no seu coração. Eu creio no Senhor. Qual a próxima ordem? Batize. Não quero batizar. Não pode não querer, não. É uma ordem. É um mandamento. Olha o eunuco para Filipe. Aqui tem água. O que impede de eu ser batizado? A resposta de Filipe foi: nada. É lícito, se creres de todo o coração. Se você crê de todo o coração, mas ainda não foi batizado, mês que vem a gente pode fazer um batismo aqui e pode mostrar para a nossa comunidade que você morreu para este mundo e agora você vive para Cristo. Amém. Quem pode batizar alguém? Todo discípulo. Quem pode imergir alguém na água?
todo discípulo. Pastor, mas não é só o líder, não? Não. Pastor, mas não é só o pastor, não? Não. Qualquer cristão que quiser batizar alguém, pode batizar. Nós trazemos aqui e batizamos em comunidade. Mas vamos supor que nessa de ir por todo mundo, Deus te mande para a China, para o Afeganistão, para o Cazaquistão, para o Sudão, para tudo quanto é ão. E o pastor Pedro não vai estar lá, não. Pastor Mateus também não. Aí tem um crente lá, saindo do Islã. Saiu do Islã. Eu quero batizar. Eu reconheço Jesus. Jesus não é só profeta. Jesus é Deus. Eu quero batizar. Espera aí que eu vou mandar uma mensagem para ver se o pastor Pedro consegue vir aqui do Sudão. Não, meu irmão. Vai lá e batiza essa pessoa. Você tem essa autoridade em Cristo Jesus de batizar as pessoas. Agora o texto diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu queria que vocês pudessem me responder onde encontramos no livro de Atos alguém batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não encontramos. No livro de Atos, nós temos as pessoas sendo batizadas no nome de Jesus. Não com esta palavra, essa pronúncia, Pai, Filho e Espírito. E alguns dizem, está vendo, nem os discípulos obedeceram essa pronúncia. Irmãos, perceba, Jesus não está aqui nos dando uma fórmula batismal. Jesus está nos comissionando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é que você tem que falar isso na hora do batismo. Eu falo. Mas se você não falar, não tem problema. Deixa eu te explicar. Em nome não é fórmula. Em nome é na autoridade de. Então, Jesus que está te comissionando, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito, você pode batizar pessoas. Na autoridade daquele que está te enviando, você pode batizar pessoas. Por que falamos? 2 motivos. Porque está escrito no texto, mas o motivo maior é para que todos saibam em nome de quem nós estamos batizando. Na autoridade de quem nós estamos batizando. Quem me enviou para cá? Foi Deus. Então, na autoridade de Deus, nós batizamos pessoas. A sequência do texto, lá no versículo 20, aperta um pouquinho para nós. Vocês estão aí? Amém. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Olha o que Jesus está falando. Irmãos, eu queria que essa igreja tratasse as palavras de Deus com muita seriedade. E eu queria que nós tomássemos uma posição diante do texto bíblico. Obedecê-lo conforme está escrito. Sem acréscimo, nem retirar nada. O que Jesus está nos ordenando é: ensine-os, os discípulos que vocês estão fazendo, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus não disse ensine a guardar uma parte. Ensine a guardar 90%. Jesus disse ensine-os a guardar tudo. Como você vai conseguir guardar tudo se você não sabe tudo? Como você vai ensinar os seus discípulos a guardar tudo que Jesus ensinou se você não estuda o que Jesus ensinou? O estudo bíblico não é apenas para você. O estudo bíblico também é para o outro. A responsabilidade de estudar Bíblia tem que ser cravada no seu coração, porque Jesus ordenou você a ensinar tudo que Ele te ensinou. Eu não sei como um crente dá conta de passar um dia sem meditar nas Escrituras. Eu não sei como um crente dá conta de não interessar ou de não buscar conhecimento bíblico. Porque você tem uma missão, uma responsabilidade. Ensinar os discípulos que você está fazendo para Jesus. Guardar tudo que Ele ordenou. Pastor, eu venho só no culto domingo. Não tá bom. Domingueiro que está me ouvindo. Não tá bom. Não tá bom ficar vindo aqui só domingo, não.
Fecha a porta do seu quarto, abre Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai estudar as Escrituras. Vem no estudo bíblico, vem no GCI, vem no seminário. Faz alguma coisa, estude Bíblia. Ser crente domingueiro não resolve nada. Tá ruim, poderia ser pior, nem domingo vim. Mas vim só domingo tá ruim. Você precisa ter fome e sede de Deus. Fome e sede da palavra. Fome e sede das Escrituras. Onde tem uma Bíblia aberta, eu quero estar lá. Onde tem estudo bíblico, eu quero estar lá. Onde tem seminário, eu quero estar lá. Onde tem pessoas explicando a palavra de Deus, eu quero estar lá. Por quê? Porque eu amo Jesus. Segundo, porque eu quero conhecer Jesus. Terceiro, porque eu tenho que fazer discípulo. Eu tenho que fazer discípulo. Eu tenho que fazer discípulo. Como é que é a cabeça de um crente? Desesperada. Desesperada para fazer discípulo. Está indo para o trabalho, quem vai ser meu discípulo hoje? Chegou do trabalho, quem vai ser meu discípulo hoje? Saiu do trabalho, eu vou de ônibus hoje, porque se eu vou de carro, eu vou sozinho, e de ônibus eu vou fazer um monte de discípulo. Lá em casa, cheguei, vou fazer discípulo. Ceia de Natal, quero Papai Noel não quero presente não, eu quero fazer discípulo. É a cabeça do crente. O tempo todo Bíblia, 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 Bíblia. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Outro dia falaram comigo, mas você só sabe conversar de Bíblia? Eu vou conversar de quê? É a tempo e fora de tempo. Pregue a tempo e fora de tempo. Insta, esteja preparado. Quer oportuno, quer não. Não existe esse negócio, agora não é hora de pregar o Evangelho. Toda hora é hora. Todo momento é momento. Pastor, eu estou pedindo a Deus uma oportunidade para pregar para o meu pai. Eu falo assim, mas tem quantos anos que você não vê seu pai? Não, eu vejo ele todo dia. Todo dia você tem uma oportunidade. Pastor, me dá uma oportunidade. Deus, eu quero uma oportunidade para pregar para minha patroa. Você não vê ela não? Eu vejo ela todo dia uma oportunidade, irmão. O que Deus disse para o profeta? Passe pelo crivo do Novo Testamento e entenda o que eu vou falar. Se eu te der uma palavra e você não anunciar, o sangue dessa cidade eu vou requerer de você. Mas se você anunciar e padecer, você está livre desse sangue. Nós temos a missão de pregar o Evangelho. Nós encontramos com pessoas que estão indo para o inferno todos os dias. A maioria das pessoas que encontramos está indo para o inferno. E nós temos a mensagem da cruz. Nós temos a palavra. Nós temos a pregação. Nós conhecemos Jesus. Mas esquecemos de fazer discípulos. Sua rede social é para fazer discípulo. Seu WhatsApp é para fazer discípulo. A sua influência é para fazer discípulo. O seu trabalho é para fazer discípulo. Pastor Marquinhos, não pode falar de Jesus, não. Uai, então eu não estou entendendo. Onde é que você está que não pode falar de Jesus? Qualquer canto desse planeta Terra pode falar de Jesus. Qualquer canto deste planeta Terra, você pode falar de Jesus. Ele já te ordenou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pastor, então deixa eu entender. Eu tenho que fazer discípulo de todas as nações. Eu tenho que batizar. Eu tenho que treinar pessoas e ensinar tudo. Não é difícil, não. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível pela continuação. Olha o versículo 20, finalzinho. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seria impossível se não tivesse esse finalzinho. Só é possível porque tem esse finalzinho. Ele está conosco. 1 Pedro capítulo 1 diz que Jesus, o Espírito de Jesus, pregava por meio dos profetas. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que quando anunciamos o Evangelho, é como se Deus rogasse por nosso intermédio ao mundo. Ele está com você na missão. Porque o título teológico para este versículo é grande comissão, não grande missão. Grande comissão. Nós fomos comissionados a trabalhar na missão de alguém que já está em missão. Deus está na missão de resgatar pecadores. E Ele nos coloca na missão dEle.
de pregar o Evangelho para que mais pessoas conheçam a Ele. Ele é o missionário, Ele que atrai, Ele que perdoa, Ele que convence. E nós, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Como ouvirão se não há quem pregue? Ele não está mandando você subir numa cruz por ninguém. Ele não está mandando você derramar o seu sangue por ninguém. Ele já fez isso. Ele está te mandando pregar o que Ele fez na cruz. Isso é para todos nós, irmãos. Quantas pessoas tem aqui hoje? Já contou aí, diácono? 50 e não comigo, 60. Pode fechar, arredondar, 60. 60. Domingo que vem, então, vão vir 120. Porque cada um vai separar um para essa semana para ser discípulo. Tem essa missão de vida, irmão. Fazer discípulo. Tem essa missão, irmão. Fazer discípulo. Tem essa obrigação. Eu preciso treinar pessoas na palavra de Deus. Conheço nada de Bíblia. Toma vergonha na sua cara. Vai estudar as Sagradas Escrituras. Venha conhecer a palavra e treine, ensine aquilo que estamos te ensinando. Aqui não é uma reunião religiosa. Aqui é um campo de treinamento. Para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira, para quinta-feira. Aí chega sábado esgotado, quebrado, cheio de lutas espirituais. Aí vem para cá e se renova de novo. Aí sai de novo. Aí como é que sai segunda? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Chegou no outro domingo quebrado. Como é que sai? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Um lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Nós somos guerreiros ou não? Soldados ou não? Eu era criança e cantava para mim: eu sou um soldadinho de Jesus. E agora eu entendi que nós estamos nessa peleja. Deus me chamou para esse comando e disse: é para pelejar. E vamos pelejar, irmão. Vamos pelejar. Aspas, para ganhar almas para Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Essas palmas aí foi para quem? Foi para o rapaz que passou.